Aqui é o professor Flávio Bartosek, do CBJ Paulo Freire, e vamos apresentar uma aula, o que é filosofia. E para a metodologia dessa aula, vamos usar a sistemática dos formadores em ação, em que abrirei um compartilhamento, e esse compartilhamento será baseado num dos slides em nossa proposta do planejamento. Portanto, comecemos. Filosofia. Primeiro ano do ensino médio, o que é a filosofia? Quais são os objetivos dessa aula? Conhecer o conceito e definição de filosofia. Compreender as principais características da filosofia. Entender as principais divisões históricas da filosofia. O que é a filosofia? A filosofia é literalmente um estado de consciência desperto, investigativo e problematizador, que nos leva a ter amor pela sabedoria e pelo conhecimento. A filosofia é a reflexão crítica sobre si mesmos e sobre o mundo onde vivemos. A palavra filosofia é formada por filos, amor ou amizade, e sofia, sabedoria. Ou seja, podemos dizer que a filosofia é esse ímpeto humano em direção ao conhecimento, sendo muito mais uma forma de caminhar do que um lugar a se chegar. Ainda que povos antigos como os chineses ou os incas, maias e astecas, entre outros, tenham desenvolvido algum tipo de sabedoria filosófica, esse conhecimento era tido como algo mágico, conhecido apenas pelos iniciados, como uma forma de mistério. Por isso, costuma-se atribuir a criação da filosofia aos gregos antigos, pois a filosofia surgiu se depurando da mitologia e do sistema de crenças próprios da Grécia como uma nova forma de pensar, ligada à especulação racional e a indagações e reflexões. A filosofia pode ser entendida como a fonte original de todas as ciências que conhecemos atualmente, pois os primeiros filósofos também eram matemáticos, geômetras, físicos, químicos, historiadores, geógrafos, entre outros. Os campos de investigação mais gerais da filosofia são lógica, metafísica, ética, política, epistemologia, filosofia da ciência, filosofia da religião, estética e linguística. A história da filosofia costuma ser dividida em 4 grandes períodos: filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Segundo o filósofo Gilles Deleuze, a filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para prejudicar a tolice. Faz da tolice algo de vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas. E assim, retomando, a filosofia surgiu na Grécia Antiga, berço da civilização ocidental. A filosofia ocidental foi desenvolvida como uma forma racional de pensar. E a filosofia é uma reflexão crítica sobre quem somos e sobre o mundo onde vivemos. Assim, para dar continuidade à nossa aula sobre a filosofia, vou comentar as filosofias ou períodos de filosofia a qual vemos em nosso novo ensino médio. Então, em nosso novo ensino médio, vemos no primeiro ano a temática sobre ética.
No segundo ano, vemos a temática sobre política. E no terceiro ano, findando nosso estudo sobre a filosofia, começamos com a filosofia da ciência. Em nosso primeiro ano, sobre a filosofia ligada à ética, nós vamos estudar os vários pensadores ligados à moral e os estudos da ética. É conhecido que a moral e a ética são diferentes, ou seja, a moral é aquilo que é o certo e o errado, e a ética sobre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, portanto, vamos estudar desde a época antiga como os pensadores faziam essa distinção daquilo que é bom, é ruim, e aquilo que é certo e aquilo que é errado. Na filosofia política, vamos pensar o que os filósofos e cientistas políticos pensaram a respeito de como nos comportarmos em sociedade. Como fazemos as leis, como cobramos de outras pessoas as leis, como formamos o poder, como podemos gerir um estado, uma cidade, uma nação, e como podemos transmitir esses valores, essas leis, para outras nações, que chamamos comumente de atos diplomáticos. E, finalmente, em nosso terceiro ano, teremos a introdução à filosofia da ciência, começando com o que é o método. Como nós sabemos que os cientistas estão falando a verdade? E como podemos saber que as descobertas da ciência são válidas? Assim, nessa aula, tenho certeza que você conseguiu aprender algo diferente sobre o que é a filosofia. Até uma próxima. Boa tarde a todos. Agora vamos finalizar a nossa fixação dos conteúdos com uma proposta de alguns exercícios. Vamos a eles. Primeiro exercício. Então, o exercício será uma pergunta com um modelo para o feedback para os nossos alunos, caso ele incorra numa resposta errada. Exercício número 1. Considera-se que o primeiro filósofo foi o matemático e astrônomo grego Tales de Mileto. Mas quem nominou a filosofia foi o também matemático Pitágoras, que, quando perguntado sobre seu ofício, respondeu: A. Sou um sábio, porque busco a verdade e por ela tenho muita estima. B. Sou um sofista, porque a verdade não existe. C. Sou um filos, amigo, sofos do saber. D. Sou um professor que sabe que nada sabe, mas que busca saber. E agora um modelo de feedback para a resposta correta. Parabéns, é isso aí. A resposta correta é a letra C. Segundo a tradição filosófica, quem iluminou a filosofia foi o matemático Pitágoras,
que, quando perguntado sobre seu ofício, respondeu: sou um filos, amigo, sofos, do saber. Modelo para feedback das respostas incorretas. Ops, não foi dessa vez. Retome o conteúdo. A resposta correta é a letra C. Segundo a tradição filosófica, quem nominou a filosofia foi o matemático Pitágoras, que, quando perguntado sobre seu ofício, respondeu: sou um filos, amigo, sofos, do saber. Exercício número 2. Marque a alternativa que corresponde às principais condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. A. As viagens marítimas. A invenção da política, da moeda e da escrita. B. As guerras com países orientais. A invenção da roda e das estradas. C. Desenvolvimento de exércitos que trouxeram a paz na Grécia. D. A invenção das indústrias, da máquina a vapor e da internet. E agora um modelo para o feedback para as respostas corretas. Parabéns! É isso aí. Resposta correta é a letra A. Entre as condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia está o desenvolvimento das viagens marítimas, a invenção da política, da moeda e da escrita. E agora um modelo de feedback para as respostas incorretas. Ops, não foi dessa vez. Retome o conteúdo. Resposta correta é a letra A. Entre as condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia estão o desenvolvimento das viagens marítimas, a invenção da política, da moeda e da escrita. Assim, findamos a nossa explanação sobre o que é filosofia com exercícios de fixação da aprendizagem. Até uma próxima.